A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 20, versículo 2, que diz: E falaram-lhe, dizendo, dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Aleluia! Então aqui esse texto fala que Jesus estava ensinando no templo quando chegaram os principais dos sacerdotes, os escribas, com os anciãos e perguntaram a Jesus com que autoridade Jesus fazia essas coisas, ou quem era que tinha dado esta autoridade a Jesus. Então Jesus não respondeu a eles, mas fez uma outra pergunta e disse: Pois então eu vou lhe fazer uma pergunta. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Então os fariseus, antes de responder, os fariseus pensaram: se a gente disser que o batismo é do céu, Jesus vai dizer: então por que vocês não crêem nesse batismo, se veio do céu? E se a gente disser que é dos homens, nós seremos apedrejados, porque João Batista é visto pelos homens como um profeta, então será uma afronta e essa multidão irá nos apedrejar. Então, pensando essas coisas, o fariseu respondeu a Jesus que não sabia. E Jesus imediatamente disse: Pois então também não irei dizer com que autoridade faço essas coisas. Veja que Jesus em nenhum momento ficou debatendo com os fariseus. Veja que os fariseus, eles eram pessoas que acreditavam no mesmo Deus que Jesus. Porém, os fariseus, eles tinham práticas religiosas que não tinham nada a ver com as Escrituras, que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Então, quando Jesus ele veio pregar a verdade, eles começaram a se sentir afrontados, eles começaram a querer debater, eles começaram a querer pisar em Jesus, humilhar Jesus, começaram a querer dizer que eles sabem mais do que Jesus, porque eles andavam como pessoas religiosas, como hoje em dia existe, pessoas que carregam nas costas a sua placa de igreja, a sua denominação e às vezes quer ser melhor do que os outros. Pessoas totalmente religiosas, que gostam de debater religião, que gostam de brigar, que gostam de discutir religião. Então os fariseus eram assim. Então veja que Jesus ele não debateu. Então do mesmo jeito seremos nós. Quando nós andamos no caminho reto, quando nós conhecemos a justiça de Deus, que é a palavra de Deus, quando nós conhecemos o Evangelho Santo de Jesus, sempre irá aparecer um religioso, uma pessoa que carrega nas costas sua placa de igreja, a sua denominação, e que irá matar e morrer por essa denominação, que irá matar e morrer por esta placa de igreja, que irá matar e morrer por esta religião. Então, nós não devemos estar discutindo com essas pessoas, nem debatendo com essas pessoas. Jesus poderia muito bem dizer de quem era esta autoridade, quem foi que deu esta autoridade a Jesus. Jesus poderia explicar, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos dar comida santa, não devemos dar nada santo para os cães, para aquelas pessoas que não vai saber reconhecer que a palavra de Deus é a verdade. Os fariseus já estavam contaminados, eles já não queriam mais acreditar na verdade, porque veio o próprio Filho de Deus e eles não acreditaram. E nós sabemos que sim, já estava determinado que Jesus seria crucificado. Mas Deus jamais ia permitir que um justo viesse a condenar Jesus. Se Deus permitiu que os fariseus, que os sacerdotes viessem a condenar Jesus, é porque eles não eram puros de coração. É porque eles já eram contaminados. Então assim aconteceu. Então do mesmo jeito, hoje em nosso meio, sempre terá alguém para nos afrontar.
Porque Jesus ele percebeu que os fariseus não estavam perguntando aquilo porque não sabia, mas porque eles queriam afrontar Jesus, eles queriam discutir com Jesus, queriam dizer que eles estavam certos, que Jesus estava errado. Eles queriam envergonhar Jesus perante as pessoas. E Jesus sendo Deus, Jesus tendo o Espírito Santo de Deus, ele já entendeu que aquelas pessoas não queriam apenas aprender a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, mas que eles queriam afrontar. Então, do mesmo jeito, eu e você sempre irá encontrar pessoas que carregam com elas a denominação, a sua placa de igreja e vai querer ser mais do que você e vai querer mostrar que sabe mais do que você, porque a sua retidão, o jeito que você anda, o seu testemunho vai incomodar essas pessoas. Porque essas pessoas não vão viver igual a você, então vai incomodar. Então hoje a religião evangélica hoje é dividida muitas vezes por placa de igreja. Cada uma quer ser mais certa do que a outra, e isso acontece muito, então existe muita disputa. É claro que existe exceção, e a exceção é o povo de Deus. Quando o povo de Deus quer viver em união, mas muitas pessoas que estão no meio evangélico, mas que não estão andando nos caminhos do Senhor, sempre vai querer ter disputa, sempre vai querer ser melhor do que o outro, sempre vai dizer que a sua denominação é mais certa do que a do outro. Então, por isso, nós não devemos nos basear em denominação de igreja, em placa de igreja. Devemos sim respeitar as pessoas, mas a gente deve se basear na Bíblia, na palavra de Deus, e não o que os homens criaram ou inventaram, mas o que Deus deixou para a gente, que foi o Evangelho Santo de Deus. Então nós não devemos discutir com essas pessoas, simplesmente nem debater com essas pessoas, porque essas pessoas são tolas, e se a gente discutir ou debater com elas, nós seremos tolos também. Então nós deveremos ficar calados e simplesmente não estar debatendo, não estar discutindo com essas pessoas. É esta palavra que Deus ele traz para o meu coração e para o teu coração. Que a gente venha ser como sábios e não como tolos. Que a gente venha sempre acreditar e viver a palavra santa de Deus que está na Bíblia, o Evangelho Santo de Deus, porque sempre terá pessoas carregando placas de igreja e ensinando doutrinas de homens. Sempre existirá pessoas que vai estar ensinando aquela doutrina que não veio de Deus, mesmo eles batendo no peito e dizendo que são de Deus. Então vamos ficar alerta, vamos prestar atenção e vamos nos basear na palavra de Deus que é santa, na palavra de Deus que veio do céu e não na palavra que os homens inventaram. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?